Coach, nosso encontro semanal destacando o esporte aquático no Brasil e no mundo, nessa segunda-feira muito especial, porque a gente vai conhecer os dois candidatos à presidência da CBDA. Olha, em nome de Kapaloa, para impulsionar o seu nado, aprimorar sua técnica e fortalecimento muscular, está entrando no ar a Live do Coach. Impulsionar o seu nado, aprimorar sua técnica e fortalecimento muscular, use Kapaloa. O nosso campeão César Cielo usa desde os seus 14 anos de idade. Você já tem a sua? Os melhores usam Kapaloa. Acesse o site kapaloa.com, empresa 100% brasileira e amiga do meio ambiente. Hoje é uma live do coach muito especial. Nós tivemos a oportunidade de fazer a única entrevista com os dois candidatos apresentando algumas de suas propostas. Essas duas entrevistas vão ser apresentadas hoje, vai tomar toda a nossa live. E eu gostaria que você acompanhasse desde já, afinal serão as pessoas que irão comandar o esporte aquático do Brasil a partir já dessa quinta-feira, dia 7 de novembro. Nós fizemos o seguinte, como nós fizemos essa entrevista e ela foi gravada, eu indiquei aos dois candidatos que nós vamos sortear qual será das duas que será apresentada por primeiro e depois por segundo. Então aqui eu tenho dois papeizinhos amarelos, um tem o nome de Renato Cordani, um tem o nome de Diego Albuquerque. Esses dois papelzinhos amarelos, eles vão indicar o primeiro a ser tirado será aquele que vai ser apresentado por primeiro e o segundo será o que será apresentado por segundo. Então você vai acompanhar aqui o sorteio da ordem, né, dos dois candidatos. Não vai mudar muita coisa, porque as entrevistas, como eu disse a vocês, elas foram gravadas, elas inclusive foram cronometradas, ambos tiveram o mesmo tempo para apresentar suas propostas, mas nós queremos fazer com que a coisa seja indicada. Então o primeiro candidato a ser entrevistado será o Diego Albuquerque. E o segundo candidato, a segunda entrevista a ser apresentada, será o Renato Cordani. Nosso primeiro sorteado, presidente da Federação Baiana dos Esportes Aquáticos, Diego Albuquerque, Chapa 1 Inovação, é a entrevista que você acompanha a partir de agora. Na nossa sabatina para os candidatos à presidência da CBDA, a Live do Coach agora tem a chapa número 1, a chapa que tem o candidato à presidência Diego Albuquerque. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Diego. Boa noite, coach. Obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Olha, a chapa 1, que tem você como presidente, Marcelo Falcão como vice, ela leva o lema de inovação. Antes da gente entrar nisso, eu quero que você me diga quem é Diego Albuquerque. Boa, coach. Inovação, vou falar sobre isso, mas Diego Albuquerque é um pai de 2 filhos, né? 41 anos de idade. Tenho 2 formações acadêmicas, administração e publicidade. Tenho uma pós-graduação no Comitê Olímpico, né? Que é o CAGE, o curso avançado de gestão esportiva, que é um curso muito conceituado. Lá eu fui condecorado também pelo trabalho que a gente apresentou. Atual presidente, né? Agora há poucos dias de entregar o cargo de presidente da Federação Baiana de Esportes Aquáticos. À frente, foi um grande desafio ao longo desses 8 anos aí à frente da Federação Baiana. E eu sou um cara muito apaixonado pelo que eu faço. E quando eu falo isso, apaixonado, eu falo assim, eu encontrei um propósito de trabalhar nessa área. Então, isso me completa, tem vários pormenores, tem prós e contras quando a gente entra nessa área de gestão, mas faz parte da minha realidade. E se a gente fizer um retrospecto, isso já faz parte da minha vida desde muito novo. Eu falo que eu estou agora pleiteando o cargo da CBDA, mas lá, na época de colégio, eu já era líder de esporte. Então, do líder de esporte a presidente de confederação, é um passo de cada vez e a gente vai
vai nessa vida aí como gestor esportivo. Vale lembrar que o Diego Albuquerque foi vencedor do troféu Best Swimming como dirigente do ano. E é nadador Masters, e até acabou de chegar no Campeonato Sul-Americano Masters na Argentina. Isso é bem legal, Diego. E uma das coisas que eu gosto do seu trabalho é o trabalho feito à frente da Federação Baiana de Esportes Aquáticos. Vocês realmente deram uma inovada muito boa. A Federação Baiana tem uma característica muito interessante, que é a federação líder do país em número de atletas filiados nas águas abertas. É o número 1 do país. Isso realmente é um trabalho sensacional. A chapa número 1, ela tem o vice, que é o Marcelo Falcão. O Marcelo Falcão é uma pessoa conhecida no nosso meio, atual presidente da Federação Aquática Pernambucana. Ele acabou de entregar o cargo. Era diretor também de arbitragem da Federação Aquática, da CBDA, perdão, árbitro olímpico. Eu queria que você descrevesse por que Marcelo Falcão e como você chegou até o nome dele. Olha, Marcelo Falcão, primeiro, assim, todas as pessoas que conhecem, é praticamente uma unanimidade quando a gente fala do caráter, da integridade e do comprometimento de Marcelo. Então, no momento que a gente cogitou lançar nossa chapa e pensar no nome, o nome dele foi quase que uma unanimidade dentro do nosso grupo, que é um cara correto, é um cara que a gente pode confiar, é um cara que vai ter uma ação ativa como vice-presidente. Ele não vai ser um cargo apenas assim, institucional, mas ele vai ter uma participação ativa. E ele já conhece, ele já circula todo esse Brasil, os 27 estados, ele circula muito bem, tem trânsito. Acho difícil uma pessoa hoje no Brasil ter alguma coisa contra o Marcelo Falcão. Um cara muito querido e que vai nos ajudar muito a gente construir uma história. Mostrou isso através da sua gestão na Federação Pernambucana. E a gente vem unindo forças aí para fazer essa inovação, como eu falei antes. Inovação, porque são ideias novas, é um novo conceito de gestão, por isso que a gente está aí buscando essa inovação para a CBDA. E a minha próxima pergunta é exatamente essa, porque eu identifiquei ao longo desses anos inúmeras coisas que foram feitas dentro da gestão da Federação Baiana dos Esportes Aquáticos. E a chapa, ela traz esse nome, inovação. O que é essa inovação e como você vai conseguir levar essa inovação para dentro da CBDA? Coach, a gente tem um grande desafio hoje, não é segredo para ninguém, que a gente tem uma limitação financeira mesmo, muito grande no cenário atual. Claro que existem planos para isso mudar e o cenário no futuro próximo é bem promissor. Mas antes a gente precisa trabalhar com inovação de ideias para a gente achar soluções criativas. É assim que a gente fez aqui na Bahia. O próprio Marcelo fez isso também em Pernambuco. E existem soluções criativas. A gente pode contar com os stakeholders, né, com o cenário que nos cerca ali, para encontrar soluções criativas. Desde o atleta conseguir fazer uma viagem, a gente implementar um projeto anjo, que a gente quer levar atletas para rodar o Brasil, para estimular as outras modalidades. Há soluções de imagem da construção da CBDA que podem ser feitas sem muito recurso, já que a gente não tem tanto recurso, existe uma possibilidade enorme da gente fazer isso, e soluções até para os próprios presidentes de federação para ajudar de forma criativa e com responsabilidade as federações conseguirem galgar seu espaço e ter as condições de andar com as próprias pernas. Não que não andem, longe disso. Os presidentes hoje, a grande maioria mudou muito bem e eles fazem um grande trabalho, mas a gente pode muito mais como federação esportiva a ter mais recursos. Isso são soluções que a gente consegue trazer de uma forma muito prática, buscando verba tanto no setor privado quanto no público, e isso uma das soluções criativas que a gente vai fazer justamente esse setor de projetos que vai estar auxiliando não só a CBDA, como as federações esportivas. Essa inovação que você tenta trazer à CBDA, ela já está implantada na Federação Baiana. Seria isso? Seria, talvez, num campo maior, num produto maior, levar isso adiante para a entidade, é isso? Coach, quando a gente pega um desafio, claro que o desafio de uma CBDA, eu jamais vou comparar com o de uma federação local. Não, a CBDA é muito maior.
Mas isso não tira da gente, eu procuro sempre ver da forma melhor possível. Pô, se o desafio é maior, a possibilidade de êxito também ela é muito maior. Então a gente vai buscar muita coisa nesse sentido de inovação, porque quando a gente se propõe a fazer algo, e aqui eu não falo da boca para fora, a gente vai buscar pessoas que queiram ajudar. E junto, ninguém segura quem tem disposição para fazer a coisa crescer. Se a gente tem competência comprovada, porque não foram poucos os anos a gente à frente, com curso, com preparação, com pessoas preparadas ao nosso redor, a gente vai conseguir, tá? Então, não se compara o trabalho de uma confederação com uma federação, mas uma confederação é feita de 27 federações. Então, 27 federações, uma centena ou milhares de treinadores e outros milhares de atletas aí que a gente tem. Nesse ano, nós tivemos uma infelicidade. Nós voltamos dos Jogos Olímpicos de Paris sem nenhuma medalha. Você que foi chefe de delegação de Águas Abertas, lembra muito bem de você comemorando aquele resultado lá naquele Mundial de Budapeste. E agora nós amargamos aí uma Olimpíada sem medalhas. Isso é aquela coisa assim que todos nós, de uma forma geral, eu até sou daquele cara que até evita apontar dedos, não, acho que não é essa a solução, mas eu quero saber você, sendo eleito presidente da CBDA, de olho em Los Angeles 2028, qual é o seu pensamento para que isso não volte a acontecer e para que a gente possa ter um desempenho melhor nas Olimpíadas de Los Angeles? Boa, coach. Primeira coisa assim, trabalho. Para a gente trabalhar, eu sou uma pessoa de planejamento, né? Eu vim, inclusive, do setor privado, que a gente fala assim, uma empresa nunca planeja fechar as portas, mas ela fecha se ela não planejar. Então, assim, a gente precisa fortalecer e refazer o planejamento estratégico de cada uma das modalidades. Porque, por exemplo, polo aquático está há anos sem participar de uma Olimpíada. Vai ter uma chance única, que é ganhar um Pan-Americano e se classificar, já que os Estados Unidos já está classificado. Então, o polo aquático não é medalha, o polo aquático é classificação. A natação e águas abertas, a gente tem uma chance real aí de medalha, quem sabe até uns saltos, quem sabe aí a gente pode chegar. E o nado artístico precisa voltar com mais força. Planejamento de cada uma das modalidades e potencializar, obviamente, a gente fazer aquela nossa análise de SWOT e fazer uma potencialização do que está dentro do planejamento, corrigir dentro do que está escrito. Agora, não dá para a gente falar 100% de certeza vai ganhar medalha? Não, porque a natação, principalmente a nossa natação brasileira, a gente não dá para a gente tapar os olhos e achar que nós temos uma natação como uma estrutura que tem os Estados Unidos ou a Austrália. Então, embora nós tenhamos grandes atletas, heróicos quase, eu gosto de usar essa palavra porque eu sou um admirador do que os atletas fazem. Mas a gente não é uma potência, então não dá para a gente cravar, vamos ganhar uma medalha. A gente vai fazer tudo e a gente vai entregar toda a estrutura que eles precisarem. Vamos fazer um trabalho em conjunto com os conselhos técnicos, a nossa seleção a gente vai trabalhar para oferecer tudo o que eles precisarem. A partir daí, vai depender, claro, do resultado de cada um. Isso faz, o que a gente está fazendo é também olhar, vai precisar de altitude, vamos correr atrás, vai precisar mexer na data da seletiva para que o atleta do brasileiro chegue na Olimpíada na melhor forma, não é só entrar na seletiva na melhor forma. Claro, a seletiva está ali para garantir a vaga, mas a gente precisa do atleta ali na casca da bala, como dizem, na hora da Olimpíada, na hora H. Então, isso tem, como eu falei, planejamento técnico, apoio estrutural, até apoio do multidisciplinar. A gente está vivendo um momento em que o conceito emocional tem pesado bastante e a gente precisa dar uma fortalecida nisso, né? A nossa natação tem visto isso. E como eu te falei, coach, a gente tem soluções, às vezes são simples, mas eu prefiro até o simples que funciona do que coisas muito estratosféricas que estão longe da nossa realidade. Você mencionou até a diferença entre a natação águas abertas e as demais modalidades. As demais modalidades, além de ter menos praticantes, nós temos menos clubes filiados,
mas elas merecem também uma atenção. Eu sei até que você é originário do polo aquático, você tem uma passagem muito expressiva pelo polo aquático. Eu queria que você também descrevesse um pouco dos teus planos em relação ao polo aquático, ainda mais por conta que nós temos a Saltos Brasil e a PAB, que também tem feito bom trabalho, na minha visão, e contribuído para o cenário nacional. Qual seriam exatamente os planos para essas modalidades? O nado artístico, o polo aquático e os saltos ornamentais. Ótimo, coach, ótimo você perguntar isso. Primeiro, assim, eu até falo, né? Eu sou um atleta originário do polo aquático, faço águas abertas, natação, enfim. Só não faço o nado artístico porque começou recentemente. Ainda. E os saltos, não tem uma piscina de salto aqui na Bahia, senão davam umas piruetas por aí que eu gosto de participar. Mas, assim, pelo fato de eu ser do polo aquático inicialmente, eu sei a dor que é um esporte que não é difundido no Brasil todo, sabe? Quando a atleta júnior, que a gente ia para um campeonato por ano, sabe? Aos trancos e barrancos e acabava, não tinha continuidade. Então eu sei qual é a dor. Hoje, coach, se você pegar um atleta fora de Rio e São Paulo, vou dar um exemplo do polo aquático, fora de Rio e São Paulo, um atleta que tenha 15 anos de idade, é impossível esse atleta ir para a seleção brasileira. Hoje é impossível. Daqui a 2 anos não vai ser mais impossível, vai ser possível, porque a gente vai trabalhar nisso. Por que é impossível? Porque não tem como o atleta de um clube de Pernambuco, da Paraíba, hoje, chegar numa seleção, já que não existe um programa de expansão e monitoramento desses talentos. E o Saltos até está conseguindo fazer isso. O nado artístico, hoje você tem, por exemplo, aqui na comissão de atleta, o Bernardo, que veio da Paraíba. Então, você tem alguns pontos que podem melhorar. Então, o polo aquático precisa de expansão, precisa de programas para ajudar no intercâmbio, porque sem intercâmbio a modalidade não se desenvolve lá no alto nível. Mesma coisa para o nado artístico, precisa de intercâmbio técnico. As entidades que estão hoje à frente, como a PAB, a gente precisa conversar, eu conversei muito com o João Santos, a gente precisa pensar num modelo de maior autonomia, mas com responsabilidade também. Então, a PAB ela vai ter autonomia, mas ela também vai ter que ter responsabilidade na construção dessa expansão pelo Brasil. Então, por exemplo, quando a gente tem uma dificuldade, a CBDA hoje não tem certidão para fazer um projeto na lei de incentivo? Não tem, mas a PAB tem. A PAB tem certidão, então a gente vai em cima disso. Então, a PAB vai ter autonomia, mas ela também vai ter responsabilidade por cuidar também de outras fontes, até para ajudar a CBDA. E a CBDA vai ajudar a PAB, porque lá na frente, eu penso muito nessa possibilidade, né, de a gente usar o sistema como é nos Estados Unidos, que tem total autonomia, USA Waterpolo, USA Swim, elas têm autonomias, né, e se reportam a uma confederação acima, e a gente está vendo o exemplo dos saltos. Eu acho que o caminho é esse, é algo para ser estudado, é algo polêmico, mas é algo que é viável, tá? É viável. Então, um dia que a gente tiver uma confederação de saltos, uma confederação de polo aquático, se for positivo para o esporte aquático, a gente vai discutir. A gente não vai rejeitar agora, mas a gente precisa dar primeiro estudar esse planejamento, porque hoje é inviável, mas num futuro próximo pode ser que a gente já consiga melhorar essas modalidades para que elas possam crescer cada vez mais. Coach, eu tenho um compromisso com essas outras modalidades que eu não aceito como é hoje. Eu realmente fico incomodado com a gente, como um país em dimensões continentais, a gente não ter representação de norte a sul do país. Isso é muito triste. A gente está falando de um país que na natação a gente tem atleta do Flamengo, mas o atleta vem da Bahia, um atleta do Flamengo, mas vem do Amazonas, de São Paulo, vem da Paraíba e por aí vai. A gente tem a natação é mais espalhada, que ótimo. E por que o nado artístico não pode ser? Por que o polo aquático não pode ser? Por que o salto não pode ser? Sabe? Então a gente precisa trabalhar essa expansão para a gente realmente virar uma potência nos esportes aquáticos. Esse aspecto da difusão do esporte aquático por todo o país é sublime. Eu admiro demais essa ideia. Agora, você falou a respeito de uma situação que eu trago, o fato de que pelo fato de nós não termos tido medalhas na Olimpíada, né? A
a Agnello Piva na distribuição da nossa verba anual. Ela sofreu uma queda, foi pouca coisa, nós ainda continuamos na faixa dos 11 milhões de reais, somos das confederações que mais recebe verba do país, e nós conseguimos não cair mais graças à pontuação de gestão, né? Porque mesmo vivendo todo o drama de problemas de contas bloqueadas deixados por gestões temerárias, né? Nós conseguimos manter, e isso eu acho que um mérito muito grande da gestão do Luiz Fernando Coelho, o fato que nós conseguimos segurar uma verba. Porém, essa verba, quando você vai dividir por 5 modalidades, não é tanta verba. E aí eu entro nesse, onde como vamos buscar mais verba para que a gente possa suplantar que todos sejam contemplados com algum tipo de verba para o desenvolvimento do esporte. Coach, como você falou, o Coelho ele fez uma gestão de muita austeridade, né, e conseguiu realmente manter um pouco esse recurso, mesmo sem medalha, né, e a gente tem aí, se vai analisar friamente, legal, né, dá para fazer muita coisa, mas como você falou, a CBDA é talvez uma das únicas confederações que tem 5 modalidades olímpicas. Isso é muito difícil e é pouca verba para muito esporte, sabe? E não dá para a gente falar assim, não, esse dinheiro aqui vai ser suficiente, porque não dá, porque é realidade, os atletas sabem disso. Tem programas que a gente tem competições, a primeira coisa que você olha no boletim está lá, havendo viabilidade financeira, a seleção vai isso, aquilo. Claro que dá para a gente otimizar o que temos hoje, dá para otimizar, dá para a gente mexer um ponto aqui, outro ponto ali, para a gente otimizar e de repente sobrar um pouquinho. Mas depender única e exclusivamente disso, a gente não vai mudar muita coisa, não vai ser a inovação que a gente está propondo. Para isso, a gente tem que buscar outras fontes de recurso, privada e pública. Mas a CBDA não tem. Bom, dois pontos para falar. Um é que a gente está muito próximo de conseguir as certidões negativas, ou seja, vai dar a condição para a gente ter financiamento público. E outra são soluções como o polo aquático pode ajudar com a PAB, uma federação pode rodar um projeto que a CBDA de repente tem um patrocinador através de incentivo e a federação pode rodar? Pode. Então são soluções simples, assim, simples, abre aspas, né? Simples, viáveis, que ajudam a gente. Não dá, de fato, a gente pegar esse bolo de 12 milhões, um pouquinho menos de 12 milhões, que pode parecer muito, mas quando divide por 5 modalidades é pouco, tá? E achar que isso vai ser suficiente para chegar em Los Angeles a gente ter uma chuva de medalha. Não é bem assim. Então vamos trabalhar para ampliar isso aí, como a confederação já teve alguns anos atrás, com muito mais recursos. A gente vai trabalhar para isso, porque, coach, nós somos gigantes. A Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, ela é uma gigante. E a gente tem que defender isso de todas as formas. A gente tem que bater na mesa mesmo, porque nós somos gigantes. Você está na live do Coach, a gente acompanha os dois candidatos, é a única vez que a gente vai ter a oportunidade de ter escutado os dois, a gente agradece demais. Agora aqui a chapa de número 1, a chapa Inovação, o candidato a presidente, Diego Albuquerque. Diego, o colégio eleitoral que vai eleger a chapa vencedora para a próxima gestão, ele é formado por 27 federações, 14 representantes da comissões de atletas e os 5 clubes campeões das 5 modalidades aquáticas do país. Pois agora você tem o momento final dessa nossa participação aqui de você. Qual é o seu pedido para essas pessoas que vão decidir o futuro do esporte aquático a partir de quinta-feira, dia 7 de novembro? É a hora do presidente, do candidato a presidente, Diego Albuquerque, dar o seu pedido final em busca do voto para ser o próximo presidente da CBDA. Olha, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade e falar diretamente com meus amigos presidentes de federação, qual, graças a Deus, hoje a gente está muito confiante, tem a maioria dos votos, dizer que nós vamos trabalhar mais uma vez, dando ferramentas para as federações se desenvolverem cada vez mais. Para os atletas, nós já estamos abrindo espaço, e aí eu faço um chamado para os atletas
que vocês estão na comissão de atletas, vocês vão ter autonomia, mas vocês também vão ter responsabilidade e a gente vai cobrar disso para que vocês atuem, porque é super importante a participação dos atletas. Eu preciso que os atletas ajudem, não é só na parte de eleição, é no dia a dia, é no planejamento do nosso programa de esportes aquáticos durante o ano, vocês têm que fazer presença. Então, quando eu peço o voto para a gente, para mim, para Falcão, a gente, além da gente estar mostrando do que a gente já fez ao longo da Federação Baiana, Federação Pernambucana, a gente realmente está comprometido a trazer algo novo. Então, todo respeito ao amigo Cordani, que está em outro caminho agora, né, nesse momento, mas se você quer realmente algo novo, você tem que dar voto na chapa 1, porque nós sim somos uma possibilidade de mudança real, uma mudança para frente, uma mudança para cima, uma mudança que vai trazer ideias novas com gente experiente e gente nova também, para a gente trazer um futuro melhor para a CBDA. Eu conto com o apoio de vocês. Quem ainda não conhece o nosso trabalho, dá uma pesquisada, procura saber. É importante que a gente faça um trabalho coletivo, junto e unido. Chapa 1, inovação, Diego e Falcão. Presidente Diego Albuquerque, muito obrigado, boa sorte na eleição e que vença o esporte aquático. Valeu, coach, obrigado. Boa noite, tchau, tchau. Você está na Live do Coach, a Live do Coach em nome de Kapaloa, para impulsionar o seu nado, aprimorar a sua técnica e fortalecimento muscular. Essa Live do Coach especial desta segunda-feira, dia 4 de novembro, destaca exatamente as eleições da CBDA. E a gente traz isso para vocês em nome de Kapaloa. Para impulsionar o seu nado, aprimorar a sua técnica e fortalecimento muscular, use Kapaloa. O nosso campeão César Cielo já usa desde os 14 anos de idade. E você, já tem a sua? Pois olha, acesse kapaloa.com, empresa 100% brasileira e amiga do meio ambiente. É hora da gente escutar a chapa de número 2, o candidato à presidência, Renato Cordani. É hora de entrevistarmos a chapa de número 2. Renato Cordani, atual vice-presidente da CBDA, candidato àquela que seria talvez uma realização de um sonho. Seja muito bem-vindo, muito boa noite, Cordani. Boa noite a todos, boa noite, coach. Muito obrigado por essa oportunidade. Realmente a democracia é linda, né? Nós vamos ter a eleição na quinta-feira e você vai escutar as duas chapas. As duas chapas vão ter a oportunidade de mostrar o que pensam para o futuro da CBDA e que seja escolhido aí o melhor na quinta-feira e que faça 4 anos de muita prosperidade para a entidade, porque a gente está precisando. Uma das coisas que eu acho que é legal para que a gente conheça é quem é Renato Cordani, até para que as pessoas possam saber quem é Renato Cordani. Eu fui nadador quase profissional, né? Nadei dos 7 aos 28 anos. Na minha carreira de nadador, eu tenho 2 medalhas de Troféu Brasil nos 200 peito, tenho uma medalha de Finkel de 400 medley e fui campeão do Júlio de Lamare na época na categoria juvenil B, participei de Universiade, fui da seleção brasileira principal, nadei águas abertas também. Na época o meu treinador, o Pancho, gostava muito de águas abertas, a gente participava de muitas provas, na época chamava travessia, né? Não sei se você lembra, participei de inúmeras travessias, Ilhabela Caraguá e etc. Inclusive cheguei a disputar a vaga do Mundial de Perth de 91, numa seletiva em 90, né, justamente numa Ilhabela Caraguá, em que eu fiquei em terceiro e os 2 primeiros foram para o Mundial. Então, eu fui um atleta de nível, né, um atleta de nível. Depois eu me formei em Geofísica pela USP, fiz mestrado, doutorado e fundei uma empresa, assim que eu terminei a faculdade, de prestação de serviços em geofísica, várias coisas, aquisição, processamento, interpretação. Hoje em dia eu faço mais interpretação, essa empresa tem 30 anos, ela é uma empresa de sucesso. Eu fiz toda a minha carreira em cima disso e só fui começar a trabalhar como gestor esportivo a partir de 2017,
quando, né, teve aquela crise na CBDA, e, enfim, eu participei de uma campanha do Miguel Cagnoni, fui diretor de natação e, a partir daí, tomei gosto pela gestão esportiva, fiz pós-graduação na GV em gestão do esporte, fiz vários cursos pelo COB aí, de gestão do esporte, cursos na FINA, que hoje chama Aqua, e me capacitei, né, para chegar justamente nesse momento aqui agora que eu me considero capacitado para assumir a presidência da CBDA, caso eu seja eleito na quinta-feira. Eu acho que falta dizer que você também foi o chefe da delegação do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio e autor desse livro maravilhoso, que é uma contribuição muito grande, 80 anos de história da natação brasileira. Cordani, você escolheu a Poliana Okimoto para ser sua vice. Eu acho que a apresentação da Poliana é até desnecessária, mas por que a Poliana? O que a Poliana pode trazer para a tua chapa e para o esporte aquático do Brasil? Excelente pergunta, coach. Veja, a Poliana, ela, além de uma excepcional atleta, esse meu livro aí, ele tem logo na introdução do livro, a gente diz assim, medalha olímpica é uma coisa que você não precisa explicar, né? Você fala, um atleta é medalhista olímpico, toda a história desse atleta já está estampada, que é uma história de sucesso, de muita dedicação, Então, a história da Poliana, que é medalhista olímpica, tem tudo isso, né? Tem muita dedicação, muito esforço, muita determinação, muita coragem, tem tudo isso e ela é reconhecida como atleta. Mas ela terminou a carreira em 2017, por sinal, eu tive a honra de dar um abraço nela no momento que ela encerrou a carreira, tem até a foto no meu programa ali, que é lá no Open de 2017, quando ela encerra a carreira, eu era o diretor de natação, então eu tive a honra de dar um abraço ali de final de carreira nela. E eu sempre acompanhei, né, a Poliana fora da água. Dentro da água todo mundo acompanhou, mas fora da água ela sempre se posicionou, sempre estava lá nas redes sociais dela e na mídia e onde fosse, se posicionando. Ela foi eleita já em 2016, logo depois da Olimpíada em que ela ganhou medalha, membra do Comitê de Atletas do Comitê Olímpico e depois reeleita em 2020 e chegando até a vice-presidência, né, da CACOB, cargo que ela ocupa hoje, né, que ela vai ter que deixar caso sejamos eleitos presidente e vice-presidente da CBDA. Então, hoje ela é a vice-presidente da CACOB. Ou seja, ela está sempre na vanguarda das posições políticas e sempre, todas as vezes, a favor das mulheres, a favor dos atletas, a favor da governança, a favor da transparência. São valores que eu compartilho, são valores que eu quero trazer para a CBDA. Então, na hora que eu convidei a Poliana para ser minha vice, eu trouxe para mim, para minha candidatura, todos esses valores. E mais do que isso, como ela é uma pessoa famosa, uma pessoa notória, uma pessoa que todos conhecem, em função principalmente da medalha olímpica que ela teve, então todos conhecem, todos sabem, ela empresta essa credibilidade que ela tem para a minha chapa. Então, hoje a minha chapa tem a credibilidade de ter a Poliana como vice, né? Já que você fala da sua chapa, e aí eu não quero até te atrapalhar por conta do tempo, reconstrução e excelência. O que realmente quer dizer isso e por que essa escolha deste nome? Já vou falar, só completar o que eu ia dizer. Quando ela empresta esse prestígio dela para minha chapa, ela empresta esse prestígio para minha chapa, reconstrução e excelência, como você disse. Se eu for eleito, a Poliana está emprestando esse prestígio para a CBDA. A CBDA vai ter o prestígio de ter a Poliana Okimoto como vice-presidente da entidade. Isso vai ser, a meu ver, né, e eu espero convencer a comunidade disso, uma coisa muito importante para as mulheres, para a imagem da entidade, para a política da entidade. Se eu tiver que fazer uma reunião em Brasília e chegar como Renato Cordani, presidente da CBDA, legal. Se chegar Renato Cordani e Poliana Okimoto, a vice-presidente, eu vou chegar diferente, né? Então, isso é muito importante. O nome Reconstrução e Excelência, coach, você veja, reconstrução, nós vamos reconstruir uma entidade, a CBDA é gigante, o potencial da CBDA é imenso,
E você pode comparar, você pode só ter um cheirinho do potencial da CBDA se você olhar a CBV, se você olhar a CBAT, se você olhar a Confederação Brasileira de Ginástica. São confederações que têm mais ou menos o mesmo porte da CBDA, em termos de medalhas olímpicas, em termos de participantes e tal, mas tem muito dinheiro envolvido, tem muitos patrocínios, tem projetos, tem um tamanho gigante. A CBDA hoje não tem esse tamanho. Então, ela tem o potencial para ter esse tamanho. Então, a reconstrução significa trazer a CBDA para a CBDA grande, uma CBDA que promove, orienta e lidera o desenvolvimento dos esportes aquáticos no Brasil. Então, a reconstrução é fazer a CBDA voltar a ter o patamar dessas outras confederações. Hoje, como sabemos, a CBDA não tem isso, não é culpa do atual gestor, Luiz Fernando Coelho, não estou colocando a culpa nessa gestão, é um processo que vem de muitos anos e que algumas prestações de contas foram glosadas, existem dívidas e não existe certidão. Então, a gente precisa, como plano A, B, C, D, o primordial, a principal realização da minha gestão, eu gostaria que seja, eu tenho certeza que vai ser trazer a CBDA de novo, a ter certidão, a ter recursos do COB que possam ingressar dentro da entidade e, principalmente, ter patrocínios estatais e privados que possam fazer com que a gente tenha o mesmo tamanho das outras confederações. O nosso país, coach, ele não é um país que despreza os esportes olímpicos. Não, ele investe nos esportes olímpicos. Basta ver essas outras modalidades. Mas os aquáticos, esses sim, esses estão totalmente para trás. Então, reconstrução é nesse sentido. E excelência, a gente já traz aqui na nossa chapa a excelência da medalha olímpica da Poliana, e a gente quer trazer para os esportes a excelência que a Poliana teve, a excelência na gestão que eu mostrei, e alguns que estiveram perto viram, a excelência que tivemos na Olimpíada de Tóquio. Você mencionou que eu fui chefe de equipe, estou aqui com agasalho dessa Olimpíada, porque, para mim, foi a minha maior realização pessoal, profissional, né? Sem contar a minha família, meus filhos e tal, mas profissionalmente, dentro da gestão esportiva, foi a minha principal conquista, foi ser chefe de equipe em Tóquio. Depois dessa grande campanha de 2020, nós saímos de Paris de 2024 sem qualquer medalha. Isso afeta muito a todos nós, até houve uma redução pequena na nossa verba. Nós não fomos tão afetados ainda, graças a alguns pontos ganhos a nível de gestão, ou seja, nós mantivemos o nosso score junto ao Comitê Olímpico do Brasil, mas o fato de ter saído sem medalhas da natação e das águas abertas, que eram... a gente poderia ter expectativa, eu, por exemplo, eu não tinha, mas você sabe que sair sem medalha é doloroso. A minha pergunta é clara para você: o que pode ser feito para que a gente tenha um resultado melhor em Los Angeles, especificamente na natação e nas águas abertas? Olha, realmente o resultado de Paris foi muito ruim, né? Mas é muito difícil você quantificar o resultado de uns Jogos Olímpicos simplesmente pelas medalhas. É claro que a medalha ela é crucial, ela faz diferença, inclusive na verba, como você mencionou. A CBDA, nesse ano de 2024, teve cerca de 12 milhões aí, espalhado pelas 5 modalidades, e o ano que vem caiu para 11, né? Então caiu de 12 para 11, e todas as outras confederações aumentaram, né? Então a gente caiu um pouco, e na média a gente caiu até um pouco mais. Então isso afeta muito. Agora, a métrica mais correta para Olimpíadas, a meu ver, para uma confederação como a CBDA, seria o número de finais. E o número de finais também nessa última Olimpíada foi fraco, né? Tivemos poucas finais, não tivemos finais nos saltos, por exemplo, que tivemos em Tóquio, tivemos menos finais na natação do que tivemos em Tóquio, do que tivemos no Rio, e tivemos aí o 4º lugar e o 11º lugar, que podemos considerar mais uma final aí nas águas abertas, porque foi um resultado entre os 8 primeiros, mas que assim foi muito inferior a Tóquio, né? E eu acho que a liderança da equipe em Paris talvez não tenha sido ideal. Eu acho que isso faz diferença, sim, porque uma equipe, quando ela tem
ela está organizada, ela está azeitada, ela está funcionando muito bem, facilita para que os atletas conquistem as medalhas. Claro que quem conquista a medalha é o atleta, ele que treinou, é ele, o treinador dele, as coisas, mas a confederação ela pode dar um suporte, e o Comitê Olímpico, né, juntos, né, a confederação e o Comitê Olímpico, podem dar um suporte melhor. Em Tóquio, em Paris, além do mau desempenho esportivo, não dos atletas em si, mas como um todo, né, teve também expulsão de atleta, enfim, a expulsão de atleta é uma coisa muito drástica, coach. Você pode expulsar um atleta, a meu ver, né, isso é a minha opinião, se ele cometeu uma falha gravíssima, que ao ser mostrada a falha dele, pessoal, ela foi expulsa porque fez isso aqui. E uma coisa que todo mundo, tá bom, fez isso aí, foi expulsa, mas isso não ocorreu, não houve assim, uma clareza nas razões. Então, é uma coisa que prejudica a imagem da CBD até mais do que a ausência de medalhas. Então, eu acho que a gestão olímpica ela tem que ser melhor cuidada. Agora, como que nós vamos chegar com atletas nas finais em condição de pegar medalhas olímpicas? Nós precisamos melhorar, como todos sabem, aí, o desenvolvimento da base, do desenvolvimento até chegar no alto rendimento, e depois do alto rendimento, aí é uma questão específica de pegar esses melhores atletas e preparar para Los Angeles. Eu não sei se a gente vai ter condições de chegar com muitas chances em Los Angeles, mas o Brasil, coach, nunca chegou com muitas chances, são sempre 2 ou 3 chances que a gente tem. É mais ou menos por aí. A gente provavelmente vai chegar em Los Angeles com essas 2, 3 chances e com uma organização boa, quem sabe a gente consegue beliscar como fizemos em Tóquio. Você está na live do Coach, a gente acompanha as entrevistas com os candidatos, acompanhando agora a chapa de número 2, Reconstrução e Excelência. Renato Cordani é o candidato da chapa 2. E agora fala um pouquinho dos outros esportes, o nado artístico, os saltos ornamentais e o polo aquático. O que traz a chapa 2 em matéria de aplicar para essa nova gestão, caso aceita, caso aprovada, caso eleita, o que vai acontecer com essas 3 modalidades dentro do cenário atual dos nossos 3 esportes aquáticos que completam os 5 da CBDA? Olha, eu acho que particularmente esses 3 esportes que você mencionou, que não são a natação em águas abertas, né, os outros 3, eles foram, de certa forma, mal trabalhados, né, nesse ciclo, no sentido de que a direção da entidade não deu muito interesse, né, no desenvolvimento desses esportes. E são esportes, Conte, que eu, como paineirense da década de 80, eu convivi muito, né, principalmente com polo aquático, com nado artístico, então eu trago no meu sangue esses esportes. A gente tinha só a piscina de cima, né, eu postei uma história lá na piscina de cima, naquela piscina não existia a piscina de baixo, a gente treinava junto com o polo aquático e junto com o nado artístico, e ali a gente viu surgir muitos valores, né, dessas modalidades. Então, eu tenho muito apreço por essas modalidades. No nado artístico, a gente vai fazer um planejamento visando, né, Los Angeles, né, e no meio do caminho, claro, o PAN, só que tem que ser baseado, coach, na regra nova. A regra nova do nado mudou tudo. Né? É verdade. Você veja o caso dos Estados Unidos, e eu comentei com você, acho que eu fui o primeiro que te contei isso. Quando mudou essa regra, passou a ser muito mais objetivo. Eu, que frequento competições de nado e de saltos, eu posso te afirmar, as competições de nado artístico tinham muita reclamação de nota. Essa nota foi mal dada, essa nota foi mal dada. E nos saltos, não. Os saltos é objetivo. É muito difícil você ter notas que são contestadas. Se você fechar os olhos ali para as notas, e eu mesmo, que não sou um especialista, eu consigo dar uma nota, quando vai ver, a nota que eu dei é a que vale. E o nado artístico, com uma regra nova, agora ela está muito mais equalizada. Então, as coreografias, a filosofia, tanto do júnior, tanto do juvenil, infantil, júnior, sênior, que o absoluto no nado é chamado de sênior, tem que ser feito em cima da regra nova. E sendo feitas as coreografias em cima das atletas que a gente tem e da regra nova, com o conhecimento de causa, não são muitas pessoas no Brasil que conhecem os detalhes da regra, mas nós temos. E eu vou trabalhar com essas pessoas que têm esse conhecimento muito firme da forma de avaliação, para que a gente faça coreografias que possam ser vencedoras ali na frente, claro, com muito treinamento, com muito e tal. Os saltos,
e o polo, que são duas modalidades que têm entidades parceiras da CBDA, eu, particularmente, uma forma que eu vejo essas modalidades, e que não é uma forma que às vezes eu ganhe muito voto, né? Não estou fazendo aqui... Até porque elas não votam, né? Até porque elas não têm direito a voto. Elas não votam, mas a meu modo de ver a confederação, eu fortaleço a Saltos Brasil e eu fortaleço a PAB, né? São pessoas que são especialistas na modalidade, gostam da modalidade, trabalham pela modalidade, conhecem muito da modalidade, no mais das vezes foram atletas olímpicos ou não da modalidade, e querem o bem, querem o desenvolvimento da modalidade. A CBDA também quer o desenvolvimento. Então, eu jamais romperia com essas entidades, ao contrário, vou dar força para essas entidades e procurar parcerias. Claro, algumas, por exemplo, a PAB, ela é considerada, só faz jogo entre Rio e São Paulo. Bom, isso aí não está certo. Se a PAB, e eu conversei, hoje passei esses 2 dias no Pinheiros, agora que teve jogos da Liga, lá conversei com muita gente, a PAB tem sim o interesse de fazer o polo aquático passar por mais estados. Na verdade, eu gostaria que passasse pelos 27 estados, assim como passa a natação. Então, a gente quer formar... Agora, o time de Rondônia, que for formado agora, ele não vai chegar e disputar contra o paulistano aqui em São Paulo. Mas ele pode lutar contra o time do Acre, que é vizinho dele. Ele pode lutar contra o Amazonas, que é vizinho, Tocantins, Mato Grosso. Pode haver competições regionais, e isso aí vai ser estimulado para que o polo aquático seja praticado nos 27 estados. E os saltos também, da mesma forma, precisa ser desenvolvido, e o nado também. Você veja, coach, que o nado artístico, olha que interessante, hoje o melhor atleta de nado artístico do Brasil, masculino, é o Bernardo Santos. Ele faz parte, ele ganhou o solo no Troféu Brasil, foi terceiro no Sul-Americano, está se desenvolvendo. Ele é um atleta paraibano, ele era nadador na Paraíba. Ele nadava ali na Paraíba, fazia outros esportes, acho que ele jogava vôlei também e tal. De repente, ele viu ali, tinha uma outra piscina, porque na Paraíba tem uma piscina de nado. Tem um esporte acontecendo ali, deixa eu ver. Ele gostava de dança, gostava de música, é um cara artista. E foi, mas ele só foi fazer porque tinha. Né? E hoje ele é o melhor atleta do Brasil. Então, o melhor atleta do Brasil ele pode estar em qualquer estado. Mas tem que estar a modalidade, tem que estar ocorrendo ali. E foi o caso dele. Completados os nossos 20 minutos, mas não terminou a nossa entrevista com o Renato Cordani, não. Cordani, você que é candidato pela Chapa 2, Reconstrução e Excelência, o colégio eleitoral que vai eleger o presidente da CBDA nessa quinta-feira, dia 7 de novembro, ele é formado pelas 27 federações estaduais, pelos 14 representantes das comissões de atletas e pelos 5 clubes campeões. E eu queria que você desse agora a tua mensagem final para esses eleitores, né? E até porque eu acho que é uma coisa muito interessante que a gente fala com a comunidade. E se você que está nos assistindo acha que o seu presidente de federação, ou o seu clube, ou o seu representante de atleta deve votar para essa ou para outra chapa, você tem que se manifestar. É uma das coisas que eu acho que a gente tem que começar a fazer esse tipo, se mobilizar um pouco mais, ter um pouco mais de engajamento. Então, aí agora você tem aí a oportunidade de chamar pelo voto para que vote na sua chapa 2. Esse discurso eu vou fazer lá na quinta-feira também, eles vão estar presentes, né? Mas aqui, para eles, eu gostaria que eles pudessem sonhar numa CBDA grande, uma CBDA poderosa, uma CBDA que volte a ter aquilo que teve em alguns momentos do passado e que é o equivalente a outras confederações no Brasil. Não ache que a CBDA vai ficar para sempre nesse espaço, tocando de lado, pequenininha, fazendo aquilo que é possível. Tudo bem, a gente tem que fazer o que é possível hoje, porque é muito melhor estar vivo do que morrer. Mas isso é muito pouco para a CBDA. A CBDA tem um potencial imenso de ser grande. E eu estou colocando o meu nome e o nome da Poliana à disposição da comunidade para resolver esses problemas financeiros que obstam hoje as certidões, para que a gente possa voltar a ter dinheiro e poder ter o mesmo nível que as outras confederações em termos de apoio, de dinheiro, de patrocínio. Então, eu falo ao meu eleitor, sonhe grande, pense grande
e venha com a nossa candidatura, porque eu estou muito confiante que a gente vai ganhar e vai conseguir fazer tudo isso que eu estou prometendo aqui para vocês de coração, porque eu tenho essa falha de amar muito esses esportes aí, tenho dedicado a minha vida a isso. Renato Cordani, candidato à presidência da CBDA, boa sorte a você, a Poliana, boa sorte a Chapa 2, e que os esportes aquáticos, como você mesmo disse, voltem a brilhar e que a CBDA seja grande. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite. Muito obrigado a você que esteve conosco acompanhando as duas entrevistas. Conhecemos um pouco dos dois candidatos, conhecemos um pouco daquelas pessoas que vão comandar o esporte aquático do país para os próximos 4 anos, já começando a partir desta quinta-feira, dia 7 de novembro. A live do coach está terminando, mas a cobertura e o engajamento e o compromisso do Grupo Swing Channel com o esporte aquático não termina. Nessa quinta-feira nós estaremos o dia todo ligado e acompanhando quais serão os desdobramentos da eleição, trazendo para vocês imagens, reportagens, entrevistas, tudo que quer trazer para o nosso país o nosso próximo comandante do esporte aquático do Brasil. Boa sorte ao Renato Cordani, boa sorte ao Diego Albuquerque, que ganhe o esporte aquático nacional, e a Swing Channel vai continuar trazendo isso tudo para vocês. Muito obrigado a todos e a gente se vê na próxima segunda-feira, e eu vou estar em Vitória, no Espírito Santo, Campeonato Brasileiro Infantil. Estarei lá, hein, gente? Atenção, galera que vai pro Troféu Maurício Becker, estaremos juntos. E domingo, gente, domingo, não perde a transmissão do canal de Ilhabela. Tudo isso na Swing Channel TV, conectando você à natação.